Está começando mais um episódio do nosso podcast EBD e Você Versão Juvenil. Um espaço para os juvenis, para edificação e reflexão e para crescimento na Palavra de Deus. Fala galera conectada com o céu, tá começando mais um episódio do EBD e Você, Versão Juvenil. Eu sou o professor Horácio Silva. E eu sou a professora Rebeca Montes e hoje a gente fecha nossa jornada pelo Novo Testamento com um livro que parece difícil, mas que carrega uma mensagem poderosa de vitória, o Apocalipse. Exatamente, Rebeca. E olha só esse versículo que já chega como um aviso e um convite. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos nessa? Leitura bíblica em classe. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 11. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreva-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E aí, Rebeca? Esse trecho de Apocalipse capítulo 1 já chega pesado, hein? A gente começa logo com João dizendo que recebeu uma revelação direta de Jesus. É verdade, Horácio. E o mais incrível é que essa revelação veio do próprio Deus, passou por Jesus, foi entregue por um anjo e chegou até João. Ou seja, uma mensagem celestial com destino certo, para nós. Total! E olha só o detalhe importante que aparece aí. João não só viu as visões, como também testificou, ou seja, ele deu testemunho. Não era só uma coisa que ele imaginou, ele realmente viveu aquilo. E tem uma promessa muito especial nesse comecinho do livro. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É tipo Deus dizendo, quer ser feliz de verdade? Então presta atenção no que está aqui. E o motivo? Porque o tempo é urgente. Não é um spoiler para daqui 1000 anos. É um alerta, Jesus vem e a gente precisa estar preparado. E João ainda saúda as 7 igrejas que estavam na Ásia com uma bênção linda, graça e paz. E tudo isso vindo de Jesus, que é apresentado como o príncipe dos reis da terra, o primogênito dos mortos e a fiel testemunha. Cara, e esse verso que fala que ele nos ama e nos lavou dos pecados com o sangue dele, isso é demais! João tá lembrando que a nossa salvação custou caro e que agora somos reis e sacerdotes. Olha que honra! E depois vem aquela cena épica. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
E Jesus, quando diz eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele está mostrando que tem autoridade total. Ele é o dono da história, do começo ao fim. E João, coitado, estava lá em Patmos preso, mas mesmo assim firme no propósito. Deus usou até o isolamento dele para trazer uma das mensagens mais poderosas da Bíblia. E a menção de João foi clara. O que você vê, escreve e manda para as igrejas. Ou seja, essa mensagem não é para ficar guardada, é para ser espalhada, lida, comentada, vivida. Então, jovem que está ouvindo a gente, Apocalipse não é só sobre o fim, é sobre esperança, compromisso com Jesus e uma promessa maravilhosa de vitória. E tudo começa com essa revelação. Vamos fazer um intervalinho, Rebeca? Vamos. Ok, de volta! Vamos agora começar conectando a lição, Rebeca. Vamos sim, com certeza. Conectado com Deus. Deus é a fonte da sabedoria. É Ele quem a dá liberalmente. No entanto, para recebê-la, precisamos dar 2 passos simples, mas extremamente importantes. Primeiro, reconhecer que temos falta dela. E segundo, pedirmos com sincero desejo. Não pedir a qualquer pessoa, mas a Deus, que tem para dar àquele que pedir. Não pedir por pedir, de qualquer forma, mas com fé, não duvidando. Tiago 1, 5, 6. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus 7, 8. Portanto, anseie e clame por sabedoria. Rebeca, esse trecho aqui é tipo um alerta direto para o coração. Deus é a fonte da sabedoria. Ele tem tudo o que a gente precisa para tomar decisões certas, viver bem, crescer espiritualmente. Mas tem um detalhe, a gente precisa reconhecer que não sabe tudo. Sim, Horácio, e olha que isso é difícil para muita gente, viu? Admitir que está faltando sabedoria já é um passo de humildade. E o segundo passo é ainda mais importante: pedir com fé, sem dúvida, sem enrolação. Tiago fala isso com todas as letras. Peça com fé, sem duvidar. Total. Não adianta fazer aquela oração desanimada, tipo, Deus, se quiser, me ajuda aí. Não. A Bíblia diz que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. É certeza. Mas tem que pedir do jeito certo, com confiança em Deus. E o mais lindo é que Deus não nega a sabedoria para ninguém. Ele dá liberalmente, ou seja, ele não economiza. Se você está precisando entender uma situação, tomar uma decisão ou até viver melhor sua fé no dia a dia, pede. Deus está pronto para ajudar. Certo, Rebeca. Vamos para o tópico 1. Significado do nome e autoria. Nesta lição, estudaremos sobre o Apocalipse, último livro da Bíblia na ordem em que a dispomos, e a importância de sua mensagem para nós hoje. Qual o significado da palavra Apocalipse? Você sabe? Em um primeiro momento, é muito comum as pessoas trazerem à mente a ideia de destruição, catástrofe, caos, fim dos tempos, entre outros termos similares. Muitas são as produções cinematográficas que reforçam ainda mais esse pensamento. Mas, afinal de contas, o que significa Apocalipse? A resposta está no início do próprio livro, Apocalipse 1, versículo 1. Nele aparece a expressão grega aporralipsis, que, segundo a Bíblia de Estudo Palavras-Chave CPAD, corresponde em nossa língua às palavras descoberta, aparição, vinda, ascender, manifestação, ser revelado ou revelação. O autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Ele foi arrebatado em espírito e recebeu do Senhor uma revelação sobrenatural, estando preso na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 1:9. O próprio livro atesta a autoria de João, 1:1-4. Ele mesmo se identifica dizendo: Eu, João, 1:9, 21:2. Sou aquele que vi e ouvi estas coisas, 22:8. Ele não apenas viu e ouviu, mas também escreveu, pois do Senhor recebeu esta ordem: escreve.
1:19, 2:1-8. Rebeca, quando a gente fala a palavra apocalipse, o que é a primeira coisa que vem na cabeça da galera, hein? Ah, Horácio, muita gente pensa logo em fim do mundo, destruição, catástrofes, zumbis e explosões. Tudo culpa dos filmes e séries que só mostram o apocalipse como tragédia e caos. Mas olha, esse não é o verdadeiro significado bíblico da palavra. Exatamente! A palavra apocalipse vem do grego apokalipsis. E sabe o que ela significa de verdade? Revelação. É como se fosse uma cortina sendo puxada e Deus mostrando o que está escondido, ou melhor, o que Ele quer revelar para os seus servos. Isso mesmo, Horácio. E quem recebeu essa revelação foi o apóstolo João, que estava preso na ilha chamada Patmos, por causa da sua fé em Jesus. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus falou com ele de forma sobrenatural. João não só viu e ouviu, como também recebeu a ordem de escrever tudo, porque essa mensagem era e ainda é muito importante. Então, juvenis, aqui vai uma reflexão rápida para vocês. Você já parou para pensar que o Apocalipse não é um filme de terror, mas sim uma carta de esperança e vitória? Se Deus revelasse algo hoje para você, como revelou para João, você estaria pronto para ouvir e, mais ainda, obedecer e escrever? Você já leu o livro de Apocalipse com essa nova visão, de revelação e não de medo? Boa, professor. O desafio de hoje é justamente esse: começar a enxergar o Apocalipse como um presente de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, eu vou te mostrar o que está para acontecer, mas fica firme porque no final quem vence é o Cordeiro. Professora, vamos fazer um rápido intervalo? Vamos sim, vamos lá. Muito bem. Já de volta para o tópico 2, estrutura do livro. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, nos quais encontramos, no entendimento de muitos estudiosos, epístolas, as cartas às 7 igrejas da Ásia, profecias e revelações. A revelação contempla os 3 tempos: passado, escreve as coisas que tens visto; presente, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse 1:19. Nos primeiros 8 versos constam a apresentação do título do livro, assunto, autoria, destinatários e saudações da parte de Jesus Cristo, cuja identidade é destacada. O Dicionário de Profecia Bíblica, CPAD, apresenta o conteúdo do livro de Apocalipse dividido estruturalmente em 8 partes. Primeiro, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, capítulo de 1-3. Segundo, os 7 selos, 4:1-8:1. Terceiro, as 7 trombetas, 8:2-11. Quarto, as 7 figuras simbólicas. 5, o derramamento das 7 taças, 15-16. Sexto, a condenação eterna dos ímpios, capítulo 17-20. Sétimo, as glórias da Nova Jerusalém, capítulo 21 e 22. Oitavo, epílogo, 22, de 6-21. Rebeca, você sabia que o livro de Apocalipse tem exatamente 22 capítulos? E que ele não é só sobre o futuro como muita gente pensa? É isso mesmo, Horácio. O Apocalipse fala do passado, do presente e do futuro. Lá no capítulo 1, verso 19, João recebe uma ordem bem clara: e escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, a revelação de Deus não está presa no tempo, ela atravessa tudo. E outra coisa super legal é a estrutura do livro. Muita gente acha que é só um monte de símbolos difíceis, mas se a gente tiver atenção, dá para entender melhor. O livro é organizado em 8 partes principais, tipo um mapa da revelação. Sim, tem cartas para igrejas, selos, trombetas, figuras simbólicas, taças, condenações, promessas e, claro, o clímax de tudo, a glória da Nova Jerusalém. E para fechar, tem o epílogo, um final emocionante com promessas eternas. Agora, deixa eu jogar umas perguntinhas aí para você que está ouvindo a gente pensar. Você já tentou ler o Apocalipse como um livro dividido em partes e não como uma coisa confusa? Você percebeu que Deus está contando uma história completa, do início ao fim,
e que você faz parte dela? Você está se preparando para viver o desfecho dessa história do lado certo? Muito bom, professor. Apocalipse não é um livro para dar medo. É um livro para despertar esperança, compromisso e firmeza na caminhada. Deus revelou esse conteúdo a João e hoje essa mensagem está disponível para mim e para você. Bora valorizar esse presente. Agora vamos para o tópico 3. Tema central e características. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD, o tema central de Apocalipse é a consumação do conflito dos séculos. É o tempo do fim. Entre as várias características especiais, o livro é o único do Novo Testamento inteiramente sobre essa temática. Sua mensagem está repleta de símbolos e números, apontando para revelações no contexto celestial e no contexto terreno. As dualidades, bem e mal, anjos e demônios, poder humano e poder divino, vida e morte, prisão e liberdade, céu e inferno, entre outras, estão bem presentes no livro, sem, no entanto, mostrar igualdade entre elas, mas sujeição ao Senhor e seu reino dos polos, que representam Satanás e suas hostes. A grandeza do que João viu e ouviu foi tão imensurável e de difícil descrição que, buscando aproximar o máximo possível de uma linguagem compreensível aos seus destinatários, ele utiliza a comparação com elementos que existem aqui na Terra. Por isso, frequentemente o apóstolo usou expressões semelhante e como, 1:10 e 14:16, pois o que há e viu de fato seria indescritível e inalcançável ao entendimento humano. Rebeca, o Apocalipse tem um tema forte, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal chama isso de a consumação do conflito dos séculos. Uau! Só esse título já arrepia. É verdade, professor. A gente está falando do fim de tudo, o desfecho da luta entre o bem e o mal. E o mais incrível, esse livro é o único de todo o Novo Testamento que é inteiramente dedicado a esse tema. Não tem nada parecido. E o jeito como essa mensagem é passada também chama atenção. Símbolos, números, visões, contrastes entre céu e inferno, vida e morte, anjos e demônios. Parece até roteiro de filme, mas é real. Só que sempre deixando claro que Deus reina. Não tem igualdade entre os lados, viu? Isso mesmo. Tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Mesmo as visões mais assustadoras mostram que Satanás e suas forças são limitadas. Quem manda é o Cordeiro. E sabe por que João usava tanto as palavras como e semelhante? Porque o que ele viu era tão grandioso que não dava nem para explicar com palavras comuns. Ele teve que comparar com coisas da nossa realidade para tentar passar a ideia. E agora vem aquele momento que a gente gosta. Vamos pensar juntos? Você já percebeu como essa guerra entre o bem e o mal também acontece nas suas escolhas do dia a dia? Você tem se posicionado do lado do Cordeiro ou está só assistindo de longe? Você tem permitido que Deus vença as batalhas dentro de você? Apocalipse não é só uma previsão do futuro. É um chamado para viver diferente agora, com propósito, com fé e com a certeza de que o final da história já está escrito. E quem está com Jesus é mais que vencedor. Vamos dar um tempinho e logo logo estaremos de volta para finalizar. Ok, já de volta queremos concluir primeiramente lendo a conclusão da lição. O livro de Apocalipse traz a esperança de nossa vitória final conquistada pelo Senhor, contra Satanás e suas hostes. Romanos 16:20. Com toda a sua ira, Apocalipse 12:12, o inimigo intentará tudo quanto puder para enganar, mas será preso para todo sempre. Apocalipse 20, de 1-3 e do 7 ao 10. Lembre-se sempre da expressão ao que vencer, antecedendo bênçãos eternas reservadas aos servos do Senhor que resistirem às tentações, provações, tribulações e forem fiéis até o fim. Apocalipse 7, 10, 17, 28, 26. Labute e persevere para estar entre os eleitos e fiéis que vencerão com o Cordeiro. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Rebeca, que essa lição fique marcada no coração da nossa galera.
A última palavra é de Deus, e é vitória. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por nos mostrar através do Apocalipse que o teu plano é perfeito. Nos dá força para permanecer fiéis até o fim e ajuda cada juvenil a viver com os olhos voltados para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. E é isso, pessoal. Encerramos mais uma lição do EBD e Você, versão juvenil. Se curtiu, compartilha com seus amigos da igreja, da escola, do grupo de juvenis. E lembrem, Apocalipse não é fim, é o começo de uma eternidade com o nosso Salvador. Até o próximo episódio e fiquem firmes com Cristo.